Tem coisa nesse mundo que, se ninguém contasse, ia parecer inventada, ou saída de um roteiro meio absurdo. Mas não, é real. Nosso planeta é enorme, e tem país que simplesmente desafia qualquer lógica quando o assunto é curiosidade. Quer um exemplo? Existe um lugar na África chamado Eswatini, onde existe uma lei que proíbe bruxas de voarem acima de 150 metros nas suas vassouras. Tá escrito. Tá valendo. Parece piada, mas é verdade. Só que hoje a gente não vai pra lá. Nosso destino é outro. E talvez até mais excêntrico. Um país onde o café mais caro do mundo é feito do cocô de um animal e custa mais que muito uísque importado. Onde você come o coração de uma cobra ainda batendo. Onde uma galinha pode valer quase o preço de uma moto. E onde até os mortos continuam trabalhando. Hoje, o belo mundo te leva para o Vietnã. E as próximas curiosidades vão te pegar de surpresa. Número 1. Descendentes de dragões. Para começar essa lista, a gente vai direto para a origem do povo vietnamita. E não tem nada a ver com livro de história, império, colonização ou guerras. Aqui, a explicação vem de outro lugar. Um lugar bem mais simbólico e mitológico. No Vietnã, tem uma crença que atravessa gerações. A de que os vietnamitas são descendentes diretos de um rei dragão e de uma fada das montanhas. E não é só uma história contada no boca a boca, não. É algo que molda a identidade do país até hoje. Se você andar pelas ruas de Hanoi ou de qualquer cidade tradicional, vai notar. Os dragões estão por toda parte. Em estátuas, em templos, nas fachadas das casas, nas placas, nos portões. Eles não estão ali por acaso. Estão contando uma origem. Segundo a lenda, tudo começou com Lac Long Quan, um rei do mar, filho de uma deusa dragão, dono das águas e dos mistérios do oceano. Do outro lado estava Auco, uma fada imortal das montanhas, curandeira, conectada com a terra, o vento e os vales do interior. Eles se apaixonaram, e dessa união nasceu uma bolsa com 100 ovos. 100, e desses ovos vieram 100 filhos, os primeiros vietnamitas. Só que o amor entre o mar e a montanha não durou para sempre. Com o tempo, cada um começou a sentir saudade do seu mundo. Auco queria voltar para as montanhas, Lac Long Quan para o mar. Eles decidiram se separar, mas sem conflito. Cada um levou 50 filhos, e assim surgiram as diferentes regiões do Vietnã. Metade ligada ao mar, metade às montanhas. Por isso, até hoje, os vietnamitas se referem a si mesmos como filhos do dragão e da fada, uma lenda que mistura geografia, mitologia e identidade nacional, tudo no mesmo caldeirão. Número 2. A galinha mais cara. Agora que você já conhece a lenda do dragão, tá na hora de falar de outro dragão. Só que esse aqui tem penas, bico e um par de patas que parecem ter saído de um filme de fantasia. No Vietnã existe uma raça de galinha chamada Dong Tao, mais conhecida como galinha dragão. E quando você vê, entende na hora o motivo. As patas são um espetáculo à parte. Grossas, escamosas, avermelhadas, tortas, musculosas. Tem criador que compara com tronco de árvore. Os machos chegam a pesar até 6 quilos. As fêmeas, quase 5. E o preço é coisa de outro mundo. Uma Dong Tao pode custar mais de 10 mil reais, só para você ter uma ideia. Uma Honda Wave Alpha, moto de baixa cilindrada super comum no Vietnã, custa cerca de 4.500 reais. Ou seja, uma galinha dragão pode tranquilamente valer mais do que uma moto 0 km. Mas por que tão cara? Tem a aparência, claro. Aquela pata absurda, escamosa, vermelha, que parece saída de um filme de ficção. Mas tem também o fator mistério. Ninguém sabe exatamente de onde veio essa raça. Tem gente que aposta num cruzamento antigo entre galos de briga, criados por gerações. Outros dizem que elas são descendentes de aves sagradas, ligadas aos dragões protetores das aldeias. E tem até quem acredite que a carne dessas galinhas tem propriedades especiais, dá força, resistência, vitalidade. O que se sabe é que, por muito tempo, a Dong Tao foi exclusiva da elite. Era comida de imperador
prato principal em banquete de casamento nobre ou servido em ocasiões raríssimas. Hoje, continua no cardápio dos restaurantes mais luxuosos do país. E não é só rara, ela é complicada de criar. Para começar, ela bota poucos ovos, 60, 70 por ano, no máximo. Uma galinha comum passa de 200 com facilidade. E o que ela bota ainda corre risco. As patas gigantes que chamam tanta atenção são um problema sério na hora da fêmea chocar. Ela mal consegue se ajeitar no ninho, e quando se mexe, muitas vezes quebra os próprios ovos. Por isso, os criadores usam incubadoras artificiais, ou colocam os ovos para serem chocados por galinhas de outras raças. Ou seja, produção baixa, risco alto e um mercado onde cada ovo vale ouro. Número 3. Motos. Já que o assunto era moto, não dá para seguir sem mergulhar nesse universo que é simplesmente a cara do Vietnã. Lá, a moto não é só um meio de transporte, é estilo de vida. É cama improvisada no fim do expediente. É balcão de comida no horário do almoço, é caminhão de mudança e até berço de criança. Tudo acontece sobre duas rodas. Com o transporte público capengando em boa parte do país, a moto virou símbolo de liberdade e praticidade. Não é exagero dizer que o vietnamita vive em cima dela. Tem gente que carrega a família inteira, uma plantação de bananeiras e um botijão de gás. Tudo equilibrado com uma habilidade de dar inveja a qualquer equilibrista de circo. O país tem mais de 75 milhões de motocicletas registradas, para uma população pouco acima dos 100 milhões. Só na metrópole de Ho Chi Minh, são cerca de 7 milhões de motos circulando entre pouco mais de 8 milhões de moradores. É quase uma moto por cabeça. E isso sem contar as que vêm de fora da cidade todo dia. E o mais curioso? Até pouco tempo ninguém ligava para capacete. Era comum ver pai, mãe, 2 filhos e até um colchão, tudo na mesma moto e sem nenhuma proteção. Hoje, o uso é obrigatório por lei, mas basta olhar nas ruas para ver que a regra nem sempre é seguida ao pé da letra. Agora, onde tem trânsito caótico, tem estresse. E onde tem estresse, tem briga e, claro, alguns elogios fora da curva. Número 4. Xingamento com pedigree. Em todo lugar do mundo, uma discussão no trânsito costuma vir acompanhada de algum xingamento básico. Faz parte do pacote. Buzina, mão para fora da janela, cara feia e aquele palavrão clássico. Mas no Vietnã, o negócio é outro nível. Lá, o alvo raramente é você. É sua mãe, seu pai, sua árvore genealógica inteira. Isso porque, na cultura vietnamita, a família é considerada algo sagrado. Honrar os pais, respeitar os mais velhos, cultuar os ancestrais, tudo isso é levado muito a sério. Então, quando alguém quer ofender de verdade, não vai direto no indivíduo, vai nos alicerces, vai onde dói. Xingamentos como "Ju Mamai", que seria algo como mandar a mãe da pessoa para aquele lugar, ou "Tang Choje", que significa filho de cadela, são bem comuns, especialmente nas grandes cidades como Hanoi e Ho Chi Minh, onde o trânsito é um campo de batalha sobre 2 rodas. É moto para todo lado, gente se enfiando entre carros, buzinando sem parar. E quando alguém erra o caminho, fecha o outro ou pisa demais no acelerador, o vocabulário voa. E voa pesado. E do trânsito caótico e elogios, a gente vai para o interior do país. Mais precisamente para a região de Thanh Nguyen, o planalto central do Vietnã, onde acontece um dos festivais mais curiosos e tradicionais do país, a Corrida de Elefantes. Número 5. Corrida de Elefantes. Todo ano, moradores de várias aldeias se preparam para o evento. E antes da festa, os elefantes ganham um merecido descanso. Nada de trabalho. Eles passam dias comendo à vontade. Capim, mamão, milho, batata doce, cana-de-açúcar. Só no tratamento VIP. O festival acontece na Dong Village e atrai gente de todas as partes, vestida com roupas tradicionais e faixas coloridas. O campo de corrida tem 500 metros de comprimento, com espaço para até 10 elefantes alinharem lado a lado. A largada é uma cena à parte. Os elefantes se posicionam enquanto os tu vá,
instrumentos feitos de chifres, anunciam o início. Cada animal é guiado por 2 condutores. Um na frente, com uma vara de ferro chamada creu, para dar ritmo. E outro atrás, com um martelo de madeira chamado coq, que ajuda a manter o rumo. Assim que o sinal é dado, os elefantes disparam, trombas balançando, o público gritando, tambores e gongos tocando. É uma mistura de caos, tradição e adrenalina. No final, o vencedor ganha uma coroa de flores. E o prêmio preferido, um monte de bananas e cana-de-açúcar. Só que a festa não acaba aí. Depois da corrida, os paquidermes ainda participam de outras provas. Travessia de rio, cabo de guerra, arremesso de bola e até partidas de futebol. Sim, futebol. Com elefante. Número 6. O café mais caro do mundo. Se tem algo que o Vietnã entende, é de café. Depois do Brasil, o país é o segundo maior exportador do grão no mundo. A bebida chegou por influência francesa, mas ao longo dos anos ganhou identidade própria. E receitas que você não encontra em nenhum outro lugar. Uma das mais famosas é o café com ovo. Pode soar estranho, mas é tradição. Mistura café robusta com gemas batidas, leite condensado e açúcar, formando uma espuma cremosa que lembra um tiramisu quente. Diferente, mas conquista fácil. Só que entre todas as invenções, tem uma que chama atenção e divide opiniões. O café Weasel ou Capechon. Essa bebida exótica é feita com grãos que foram comidos por civetas, uns bichinhos parecidos com doninhas, digeridos e eliminados. Isso mesmo, o animal come os grãos, faz cocô, alguém coleta, lava e transforma aquilo em café. E o mais inacreditável, uma xícara pode custar até $100. Tem gente que jura que o sabor é mais suave e encorpado, mas no fim das contas, é café de cocô. E mais grave, muitas vezes feito de forma cruel. Esses animais são frequentemente capturados na natureza, isolados de seus bandos e colocados em gaiolas apertadas. Lá, são forçados a comer apenas grãos de café, o que causa estresse, desnutrição e sofrimento. Apenas para agradar o paladar de uns poucos consumidores com dinheiro. Número 7. As casas mais estreitas do planeta. E já que falamos de coisas que só existem por lá, bora falar das casas vietnamitas, que mais parecem caixas de sapato empilhadas. É sério. Em cidades como Hanoi e Ho Chi Minh, existem casas com menos de 2 metros de largura. Elas são chamadas de Nha Ong, que significa casa-tubo, e o nome faz total sentido. O motivo desse formato de fachada é o famoso imposto. Durante o período colonial francês, os impostos sobre imóveis eram calculados pela largura da fachada voltada para a rua. Ou seja, quanto mais larga a casa, mais imposto se pagava. A solução foi construir casas bem estreitinhas, mas que se estendem para trás e para cima. Algumas têm até 12 andares e mais de 100 metros de profundidade. Do lado de fora, parecem impossíveis de morar, mas por dentro são engenhosamente adaptadas. Número 8. Uma múmia que não queria ser múmia. Acha que múmia famosa só tem no Egito? Que nada. O Vietnã também tem suas celebridades do além, e uma delas nem queria isso. A primeira está no Museu de História do Vietnã, na cidade de Ho Chi Minh. É o corpo de uma mulher aristocrata da dinastia Nguyen, chamada Tran Thi Hieu. Ela foi descoberta em 1994, durante uma escavação no distrito de Shom Kai. E o mais impressionante, estava quase intacta. Mas a múmia mais polêmica do país é, sem dúvida, a de Ho Chi Minh, o grande líder revolucionário vietnamita. E a polêmica é simples, ele pediu para ser cremado. Deixou isso claro em testamento. Queria que suas cinzas fossem espalhadas pelas colinas do país como forma de economizar terras e manter a simplicidade. Só que o governo tinha outros planos. Achou melhor seguir o modelo soviético. Mumificaram o corpo, colocaram num mausoléu gigante em Hanoi e criaram um ponto de peregrinação nacional. Número 9. Mortos continuam trabalhando.
Ainda falando de quem já se foi, o Vietnã tem uma crença que, para muita gente de fora, pode parecer inusitada, mas por lá ela faz todo o sentido. Em várias regiões do país, principalmente no interior, é comum ver túmulos no meio das plantações, especialmente em campos de arroz. Isso não é por falta de espaço ou improviso, é tradição. Muita gente acredita que, mesmo depois da morte, os ancestrais continuam trabalhando pela família. Enterrar os entes queridos no próprio terreno seria, então, uma forma de mantê-los por perto, ajudando nas colheitas, protegendo as lavouras e garantindo fartura. Só que, além do aspecto espiritual, tem um lado prático também. Como a posse da terra no Vietnã é compartilhada ou herdada, colocar túmulos ali é uma maneira de reforçar que aquele solo tem dono, e dono com laços profundos. Famílias que enterram seus mortos nos campos dificilmente se desfazem daquela terra. E esses túmulos não são abandonados. Eles são cuidados com atenção, recebem flores, incenso, oferendas. Porque para muitos vietnamitas, os mortos continuam presentes. Só mudaram de lugar. Número 10. Rituais e crenças. E esse vínculo com quem já partiu não termina no enterro. No Vietnã, a morte é o começo de uma nova fase, e os rituais funerários refletem isso. São carregados de tradição, espiritualidade e muito simbolismo. Tudo começa em casa. Se for grande o suficiente, é ali mesmo que o velório acontece. Caso contrário, uma funerária é escolhida. Os filhos usam panos brancos na cabeça e se apoiam em cajados, como se o luto tivesse tirado até as forças. Os bisnetos usam tiaras amarelas. Já os visitantes vão de preto, levando flores com fitas e bastões de incenso, tudo de acordo com o estado civil e idade do falecido. Pouco antes do funeral, uma tigela com arroz, sal, ovo cozido e água é colocada ao lado do corpo. É a última refeição, oferecida para que a alma tenha energia na travessia para o outro mundo. No caminho até o cemitério ou o arrozal da família, pequenas notas são espalhadas pela estrada. Elas formam um mapa espiritual, guiando a alma de volta para casa. E quando o corpo é enterrado em terra própria, a tradição se fortalece ainda mais. Os mortos continuam presentes, protegendo e fertilizando a terra. Mas o funeral é só o começo. Por 49 dias, a alma passa por provações. Durante esse tempo, a família reza, acende incensos, prepara banquetes vegetarianos e chama monges para rituais de passagem. A saudade também tem seu ritmo. Os enlutados usam uma faixa preta por 1 ano. Viúvos e viúvas, por tradição, mantêm o luto por até 3 anos. E o que fica marcado no calendário não é o aniversário de nascimento, mas o dia da morte, sempre lembrado com orações e refeições compartilhadas. No 3º ano, vem o ritual do Khai Tang. Os restos são exumados, os ossos lavados e colocados num novo local. Tudo feito à noite, no inverno, com respeito profundo. E para garantir uma boa vida no além, queima-se dinheiro de papel, hoje em dia até com formato de celular ou casa, porque no Vietnã, até os mortos continuam recebendo cuidado. E, de certa forma, continuam vivendo também. Número 11. O país que come tudo que se mexe. No Vietnã, quando se trata de alimentação, a regra é clara: se se mexe, pode virar prato. Cobra, rato, cachorro, gato, morcego, escorpião, larva, inseto, caranguejo do tamanho de uma frigideira. Nada escapa. Se tem carne, tem chance de parar na panela. Em mercados populares, há bancas que funcionam como açougue ao vivo. Você aponta o animal, independente do que for, e ele é preparado na hora. Sem frescura, sem cardápio gourmet. É o que tem para hoje. E sim, muita gente encara esse tipo de alimentação como um desafio exótico ou cruel. Afinal, estamos falando de alguns animais que são domesticados por nós ocidentais. Mas para a grande parte dos vietnamitas, isso é só um dia comum. Um dos casos mais polêmicos, e que viralizou o mundo afora, foi o tal do coração de cobra. Em determinados vilarejos, é possível escolher a cobra ainda viva, ver ela ser abatida na sua frente e depois
tomar um shot com o coração ainda pulsando. Tudo isso regado a vinho de arroz com sangue, bilis e veneno neutralizado pelo álcool. Essa prática virou até atração turística. O chefe Gordon Ramsay já encarou o ritual num episódio de TV. O Anthony Bourdain também. Ambos ficaram visivelmente impactados, não só pelo sabor, mas pelo ato em si. Se comer cobra viva, dirigir com um botijão de gás na garupa e enterrar os avós no arrozal parece coisa de outro planeta. Talvez seja só porque o Vietnã, na verdade, é um universo à parte. E se tem uma coisa que dá para aprender com esse país, é que a forma como a gente vive e convive pode ser bem mais diversa, profunda e surpreendente do que a gente costuma imaginar. E aí, qual dessas curiosidades te chocou mais? Comenta aí embaixo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.